Oi, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui de volta com as nossas aulas de arte e hoje nós vamos falar um pouco sobre música e vamos começar a falar sobre a origem da música, né? Para a gente entender como é que essa coisa que hoje é tão fantástica, tão relacionada ao lazer, né? A religiosidade, a música, enfim, ela tem tantas utilidades, mas a gente vai ver como é que isso tudo começou. Bom, a música tem origem junto com a humanidade, né? Então, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano habita esse planeta, em algum momento ele começou a tentar produzir música, né? E como é que se sabe disso? Quando são estudados os sítios arqueológicos, né, em vários momentos já foram encontradas pinturas em que as imagens sugerem movimentos de dança, né? Movimentos giratórios, enfim, pelo estudo das imagens, imagina-se que naquele momento estava sendo representado algum ritual que envolvia dança, que envolvia canto. E é claro também, há vestígios de instrumentos musicais rudimentares, né? Simples, rústicos, feitos a partir de ossos, de madeira, né, bambu, enfim, existem registros que nos mostram que a música existe desde que nós existimos, desde que o mundo é mundo. Bom, um outro dado interessante é que acredita-se que a música tenha surgido, né, a música instrumental, por exemplo, a partir da percussão corporal. Então, acredita-se que o homem tenha descoberto que em algum momento, batendo no próprio corpo, ele conseguiria emitir diferentes tipos de sons. Haja vista o bater palmas, né? Que até hoje a gente bate palmas às vezes para acompanhar algum tipo de música. E também batidas por outras partes do corpo, e também o som vocal ele teria surgido a partir da imitação de sons da natureza, de sons de animais, né? De sons dos ventos, como o assovio, por exemplo, sons de árvores, enfim. As antigas civilizações elas agiam muito e até hoje a gente é assim, né? De acordo com o que o ambiente lhes proporcionava, né? E uma coisa interessante é que os estudiosos às vezes não sabem dizer com precisão, né, o que é perfeitamente compreensível, se teria surgido primeiro a música instrumental ou a música vocal. Porque o vocal, né, a partir do momento em que o homem consegue emitir sons, ele pode produzir algo que poderia ser chamado de música. E a partir do momento em que ele descobre que o atrito, que a vibração pode ser produzida tanto com batidas no próprio corpo, quanto com batidas com objetos, né, ele também pode então ter começado a produzir música instrumental. Mas resumindo esse comecinho, né, desde que as civilizações existem na face do nosso planeta, a gente produz algum tipo de música de alguma maneira. Acredita-se que as primeiras civilizações musicais tenham surgido naquelas proximidades da Ásia Central, né? Em regiões próximas ali ao Vale do Rio Jordão, Índia, Mesopotâmia, Egito, porque nos achados arqueológicos dessas regiões há inúmeras, vestígios, né? Inúmeros vestígios de produção musical. E também existem textos que foram deixados por civilizações antigas e que, através do estudo desses textos, né, percebe-se que eles foram produzidos para serem executados em forma de música. Um exemplo interessante que eu gosto de mencionar são os salmos que existem na Bíblia, né? Na Bíblia de qualquer religião tem o livro dos salmos. Os salmos foram escritos para serem cantados. E uma coisa interessante também é que nas civilizações antigas a música sempre esteve muito relacionada a cultos religiosos, né? A religiosidade, a rituais. Até hoje
muitas celebrações de muitas religiões são feitas com acompanhamento musical. E na antiguidade não era diferente, né? Existem inúmeras figuras mitológicas relacionadas à música, né? Figuras sagradas da antiguidade, deuses relacionados à música. E uma coisa interessante é que eu sempre falo para vocês, desde a primeira vez que nós falamos sobre arte, a gente tem sempre que lembrar que a arte ela vai retratar o momento histórico em que ela acontece. Então, se a gente pegar a música produzida na atualidade, a música produzida nos anos 70, a música produzida nos anos 20 e para trás aí, se a gente for estudando, a gente vai ver sempre que a música ela vai estar retratando o momento histórico em que ela é executada, o momento histórico em que ela acontece. Bom, e quando a gente fala da música ocidental, né, a gente tem alguns marcos, né, algumas civilizações que marcaram a produção musical do Ocidente, que é a nossa região. Os gregos, por exemplo, né, eles foram grandes estudiosos em várias áreas e não diferente na música. Pitágoras, por exemplo, né, ele achava que a música e a matemática poderiam fornecer a chave para muitos segredos do universo, né? Ele falava que os planetas produziam diferentes sons, diferentes notas musicais à medida em que eles fazem os seus movimentos de rotação, né? Olha que interessante, né? Bom, e os romanos também, assim como na pintura e na escultura, os romanos eles copiaram, né, muitas teorias musicais dos gregos. Então na música também isso aconteceu, né? Muitos instrumentos que os gregos produziram, os romanos modificaram de certa forma e produziram outros, utilizaram os mesmos instrumentos feitos pelos gregos. As notas musicais têm origem nessas civilizações também. Então, é muito interessante a gente pensar o quanto a música está intrínseca na humanidade, desde os povos primitivos, desde os povos da antiguidade e até hoje nos nossos dias. Quando a gente fala, né, que a música está muito relacionada com questões religiosas, questões ritualísticas, é interessante a gente mencionar a música na Idade Média. Na Idade Média, a música estava quase que totalmente ligada ao culto religioso, né? Tanto que o canto gregoriano e o cantochão eram formas musicais, digamos assim, culturalmente bem estabelecidas. O canto gregoriano ele era muito utilizado nas celebrações e aquela música que é feita em coro, sem instrumentação musical, por vozes masculinas, né? Ela era muito praticada nos mosteiros, nos seminários, durante os rituais de celebrações católicas. Então a música na Idade Média está muito relacionada com a questão da religiosidade, principalmente da religião católica. E aí, o que a gente pensa, né? Que quando a gente fala em produção musical, nem sempre a música foi acompanhada, a música vocal foi acompanhada pela música instrumental. E em muitos momentos elas eram independentes, principalmente no período da Antiguidade. Aí, no Renascimento, essa união do som instrumental e da voz, ele teve um avanço muito grande, né? Como foi um período de grandes descobertas, de grandes estudos em várias áreas, né, da cultura, da ciência, da filosofia de um modo geral, então pode-se dizer que o Renascimento é um período que marca a união de música e poesia, de som e letra, né? Então, nesse período acontece essa junção. E aí, no Renascimento, grandes compositores surgiram, principalmente compositores, né, de música clássica. Apesar de que muita gente pensa que o ápice, o apogeu da música clássica teria sido o Renascimento, e não foi. Foi um pouco depois, do período do Barroco, certo? Mas enfim, no Renascimento, a música clássica teve um grande avanço, né? Grandes nomes
que até hoje são lembrados, como Cláudio Monteverde, por exemplo, né? Ele inclusive é considerado um elo entre o Renascimento e o Barroco, porque ele viveu nos dois períodos. Então, grandes melodias, grandes obras compostas por ele são ouvidas até hoje, certo? E uma coisa interessante é que a ópera, ela surge, né, nesse período renascentista, e uma ópera específica marca o fim do Renascimento e o início do Barroco, que é uma ópera chamada Daphne, do compositor italiano Jacopo Peri. E aí o que acontece? É muito interessante a gente pensar, né? Pouquíssimos de nós já teve oportunidade de assistir uma ópera, mas a ópera, ela está muito ligada no enredo. A ópera conta uma história, então é uma música que vai acompanhar uma história, que vai acompanhar um enredo, e a partir aí do finzinho do Renascimento e início do Barroco, essa modalidade de execução musical vai acontecer imensamente, digamos assim, com grande maestria. Então, é justamente no Barroco que a música clássica tem seu apogeu, né? É um período em que novas técnicas musicais foram inventadas, até novos instrumentos musicais foram inventados. E aí a música passa por a música, quando a gente fala de música nesse período, eu estou me referindo à música clássica, ela passa por um período muito fértil, que é o período do Barroco. É claro que a gente tem que pensar que não é só esse tipo de música que existia. A música popular, aquela música que é cantada pelo povo, né? Ela sempre existiu. Mas não existem tantos registros, né, dessas músicas. É claro que nós temos as cantigas de roda, que a gente sabe que existem há milhares de anos, né? A gente tem as canções de niná. Então a gente vai falar um pouco disso mais à frente. Mas assim, execução de música popular entre as pessoas em diversos locais, isso sempre existiu. Nós vamos falar sobre isso, mas por enquanto nós estamos focando na música clássica. É interessante a gente pensar que muitas músicas clássicas que foram compostas no Barroco ainda são executadas até hoje em casamentos, em festas, em cerimônias, e a gente de repente ouve, acha lindo e não sabe que isso foi composto lá em 1500 e alguma coisa, né? E aí, pessoal, a música, ela vai passando por diversos desdobramentos, né? Porque de uma região para outra, a gente vai encontrar mudanças significativas no tipo de produção musical. E quando eu falo de uma região para outra, eu não estou falando só de Europa para a América do Sul, América do Norte, não. Se a gente pega um país de grandes extensões como o nosso, como o Brasil, aqui mesmo a gente vai encontrar uma diversidade musical muito grande. A música que é típica e que é produzida no Nordeste não tem as mesmas características da música que é produzida no Rio Grande do Sul, aqui em Minas Gerais, né? Digamos assim, o Rio de Janeiro tem as suas marcas específicas, né? O samba é muito forte. E um detalhe bem interessante é a questão da influência negra na produção musical do nosso país. Como a gente sabe, o nosso processo de colonização, né, ele teve uma influência muito forte do negro africano, que foi trazido para o nosso país na condição de escravo. Então, essa música, quando ela chegou aqui e se juntou, né, com a cultura portuguesa, com algum vestígio ainda de cultura indígena, então criou-se uma música que tem uma raiz muito forte no nosso país. E mesmo a música negra, se a gente considera o nosso país enquanto um país imenso com regiões distantes geograficamente uma da outra, a gente vai perceber essas diferenças. Se você compara a música produzida na Bahia, que tem influência dos africanos, ela é diferente da música produzida aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro, né? Num lugar é o samba, no outro já é uma música mais ligada a aspectos da religião africana que deu origem ao axé. Então
é muito interessante a gente pensar que mesmo dentro de um país, e quando a gente fala de um tipo de música, como, né, eu mencionei a música negra, a gente vai ter diferenças imensas, né, em um mesmo país, em um mesmo lugar. E aí, quando a gente chega na música que é produzida nos nossos dias, aí o leque se abre de uma maneira infinita, digamos assim, né? Porque a música dos nossos dias, que a gente vai chamar de música contemporânea, ela vai abranger diversos estilos, ela vai estar ligada a diversos movimentos sociais, ela vai contar a história de diversos períodos, né? Então, se a gente pega, por exemplo, para fazer um estudo cronológico da música, a gente vai ver que, por exemplo, no período da ditadura, as músicas foram marcadas por protestos, né? Por questões sociais que, digamos assim, traziam muito a questão da opressão, né? Porque era aquilo que as pessoas estavam vivendo naquele período. Aí, se a gente adianta um pouquinho e resolve falar da música sertaneja do início, né? Até dentro da música sertaneja a gente vai perceber que ela foi passando por transformações, desde aquela música que falava do caboclo lá da roça, daquela vida simples do campo, até o sertanejo universitário que nós temos hoje. Então, a música dos nossos dias, a música contemporânea, ela é riquíssima e diversa, né? A questão da diversidade marca muito a música dos nossos dias. Esse estudo da parte da música, ele ia ser muito mais legal se nós estivéssemos em aulas presenciais, porque eu gosto de fazer atividades em grupo, onde eu dividiria vocês, né, em grupos, de diferentes épocas, de diferentes estilos, para a gente poder fazer uma construção conjunta desse conhecimento sobre música. Mas como nós não estamos, né, nessa fase presencial e as nossas aulas, infelizmente, estão ocorrendo de maneira remota, a gente vai fazer o que for possível por aqui, pelo celular. Hoje, a nossa aula sobre música para por aqui. Eu vou evoluir mais na próxima quinzena, quando nós vamos falar um pouco mais sobre música, certo? Mas para não ficar muita coisa num dia só, hoje a gente vai concluir por aqui. Vou deixar uma atividade para vocês fazerem e se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom?